Olá, crianças do terceiro ano do turno Manhã e Tarde, sou a professora Cleidiana e hoje nós vamos para a nossa primeira aula de História do volume 3 do Sistema Farias Brito. Na nossa primeira aula, antes de nós começarmos, nós vamos falar da nossa agenda. Na nossa agenda, nós vamos estudar as páginas 124 a 129. Então, a aula de hoje, que a tia Cleide vai dar agora, a nossa videoaula, vai ser da página 124 a 129. E, para casa, nós vamos responder as páginas 130 e 131, tá? Do nosso livro, do volume 3, crianças. A vida no campo e as migrações. A vida no campo é um assunto que nós já estamos trabalhando desde o módulo passado, né? A vida no campo, a vida na cidade. Agora tem esse novo conteúdo das migrações, que nós já discutimos também na nossa aula de geografia, né? Quando as pessoas migram de um lugar para o outro, seja para trabalhar, para morar ou estudar. Vamos trabalhar um pouco mais esse conteúdo. A vida no campo. Só fazendo uma retomada desse assunto, a vida no campo. Lembra, gente, as características do campo? Né? Essa parte mais da agricultura, da pecuária, casas distantes umas das outras, não há muita aglomeração de pessoas e transportes de veículos. Então, essa é mais tranquila, menos agitada que a cidade. E lembrando que o trabalho no campo, que é a agricultura, depende bastante da natureza, bem diferente da vida na cidade, e o trabalho na cidade, que independe da natureza, né? Bom, e sobre as migrações, tias? Bom, vamos falar sobre a imigração. A imigração é a entrada de pessoas num país diferente. Lembra que uma aula anterior nós falamos dos venezuelanos que estavam em Teresina, não é isso? Então, ó, sobre a entrada de pessoas num país diferente por um período de tempo, ou seja, você pode se deslocar para outro país para estudar, mas retornar para o seu país de origem, ou permanente, eu ir definitivamente para outro país, outro local, e ficar lá permanente, não voltar mais, com a intenção de trabalhar ou residir e até mesmo estudar. Essa aí, ó, é um conceito de imigração, viu? Que nós estamos trabalhando também no nosso conteúdo. Aí nós começamos. Olha aí, gente, a vida no campo e as migrações. É a unidade 3 do nosso conteúdo, aí do Sistema Farias Brito. Nós vamos abrir agora a nossa página inicial, páginas 124 e 125. O nosso livro, quando ele inicia, ele já traz para a gente, olha, essa linda imagem, bem retratada, que é o quê? O trabalho no campo. Olha só, gente, o trabalho no campo. E quando nós estamos observando o trabalho no campo, a gente consegue perceber uma grande variedade de atividades que tem nesse local. Tem pessoas que estão o quê? Fazendo a colheita, não é isso, gente? Estão cortando a cana, estão colhendo, estão cuidando dos animais, estão cozinhando. Então, todo esse trabalho, o envolvimento do trabalho dessas pessoas no campo. E aí o nosso livro traz uma proposta, e a proposta é: vamos conversar. E nessa conversa, ele faz com que vocês identifiquem, né, alguns elementos que estão nessa fazenda aqui. Que aqui nós estamos retratando apenas uma fazenda, né, com grande plantação de cana-de-açúcar. Vocês perceberam que aqui era cana-de-açúcar? Grande plantação de cana-de-açúcar. E aqui a gente consegue perceber o trabalho o quê? Dos homens e das mulheres nesse trabalho da cana-de-açúcar. E aí nós conseguimos perceber também que há, olha, um local reservado aqui, como se fosse uma casa de apoio. Vocês estão vendo onde tem a horta, tem a mulher cozinhando. Então, vamos fazer agora a identificação do que ele está pedindo. Ele fala o seguinte: encontre e circule os itens a seguir nesta fazenda de cana-de-açúcar. Então, nós vamos procurar tudo o que ele está pedindo ali na identificação. Ele vai pedir para você procurar e circular. A primeira coisa que ele pede para você localizar nessa imagem é um cachorro. Olha só, gente, um animal doméstico presente nessa imagem no meio da fazenda, no meio da plantação de açúcar, da cana-de-açúcar. Então, vamos lá? Localizar? Encontrou todo mundo? Ok. Olha lá, tia marcando para você. Olha só, o cachorro está bem ali, gente, olha. Pertinho da casa aí, bem pertinho da estrada também. Pronto, eu encontrei o cachorro. E agora ele pede, localize apenas um chapéu. No meio do canavial, aqui nós temos um chapéu que foi jogado no chão. Então, você vai lá, ó, e identifica. Vamos lá, crianças, todo mundo?
Muito bem, quem encontrou, olha aí. Está aqui, ó, o chapéu foi localizado nesse local. E aí ele vem e fala, um saco de açúcar. Ah, o saco de açúcar foi mais fácil, eu já consigo ver, ó, lá no canto da imagem nós temos o saco de açúcar. Agora ele fala assim, vamos localizar um pirulito. Gente, tia, por que tem um pirulito no meio da cana-de-açúcar? Ó, pode ser uma brincadeira que a pessoa que fez toda essa imagem, retratou para você, colocou aí para você no meio da plantação, onde tem tudo a ver, o cachorro, o açúcar, o chapéu, colocar o pirulito, que também é doce, né? Já que nós estamos falando de açúcar. E aí você localiza, ó, o pirulitozinho que está aqui, em cima do barril. Próximo, serpente. Tia, serpente, sim, gente. Onde há essas plantações também ocorre esse grande número de cobras, serpente nesse local. Então, por isso que as pessoas que trabalham, elas ficam bem protegidas, usando botas e proteção contra o sol também, não só contra os bichos, né, contra as cobras que tem no local. E aí, ó, vamos procurar aqui, ó, localizando a serpente. Olha só. O tatu. Tia, estou vendo de longe. Olha ali, tia, o tatuzinho, ó. Muito bem, quem encontrou o tatu. Agora, o trabalhador de camisa azul. Porque se eu falar só o trabalhador, vocês vão circular várias pessoas que estão aqui. Mas eu estou falando para você que existe um trabalhador que está vestindo uma camisa azul. Então, você vai lá, ó, cantinho lá da tela, você localiza, ó, o trabalhador de camisa azul. Próximo, ele fala, vamos localizar uma borboleta. Olha que diversidade, olha que legal, gente, colocar a borboleta nesse cenário. Olha só. Está ali a borboleta. O formigueiro. Um formigueiro. Tia, eu estou vendo, o formigueiro está lá em cima na tela. Olha só. Diversidade de informações. Bem rica essa imagem, retratando todo o ambiente da plantação. E nós vamos finalizar com a penca de bananas. Tia, eu estou conseguindo ver só mesmo as canas de açúcar aqui, só as canas mesmo, na plantação de cana. Cadê essa penca de banana? Olhe bem todas as imagens. Olhem bem a mão das pessoas. Olha só, lá naquela casinha de apoio, nós temos o quê? Um senhor que ele está segurando, ó, na mão a penca de banana. Pronto. Acharam fácil? Eu gostei dessa atividade. Quando eu estava fazendo a primeira vez, eu demorei um pouquinho. Mas eu sei que vocês são bem espertos, deve ter feito rapidinho, né? Então, após fazer essa observação e perceber que essa é uma atividade tipicamente do campo, vamos continuar o nosso conteúdo. Na página 126 tem assim, a produção do açúcar no Brasil colonial. Então, bem, né? Há muitos anos atrás. Aí ele fala que, durante o período colonial no Brasil, há cerca de 500 anos, um dos principais produtos explorados era a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar era a matéria-prima para a produção do açúcar, produto muito valorizado no mercado europeu. Então, o açúcar era um produto riquíssimo. Ainda é, mas naquela época era muito. Então, a cana-de-açúcar, que era a matéria-prima do açúcar, ele era muito trabalhado. Existem grandes fazendas que tinham grandes plantações, não só de açúcar, de café também, mas nesse período colonial, o auge de tudo, o carro-chefe, o mais valorizado, era a produção de açúcar. Aí ele mostra aqui uma imagem também bem legal, que ele fala assim, ó, moagem, gente, quando eles estão moendo, viu? Por isso que eles têm esse nome de moagem. A moagem da cana na Fazenda Cachoeira, em Campinas, de Benedito Calixto, é uma tela que foi pintada a óleo. Olha só, gente, em 1880, está retratando uma cena de 1880, onde é a moenda, né, fazendo a moagem da cana de açúcar. Ainda na página 126 tem... As fazendas de cultivo se localizavam principalmente no litoral do Nordeste. Vocês já perceberam que toda vez que nós estamos trabalhando o Brasil colonial, as principais atividades econômicas, agricultura, pecuária, se desenvolviam no litoral do Nordeste, porque eram mais favoráveis para a plantação e para a criação de gado, onde o clima e o solo eram mais favoráveis, né, era para a plantação da cana-de-açúcar. Quando nós trabalhamos também com os vaqueiros, que disseram que transportavam os gados para o litoral, porque era também propício
para a criação de animais. E aí, gente, próximo das plantações foram instalados engenhos, que eram estruturas usadas para processar a cana-de-açúcar e produzir o açúcar. Então, lá mesmo, no meio das fazendas, no meio das plantações, tinha esses engenhos que eram já as máquinas para transportar, para transformar a cana-de-açúcar em açúcar. Olha aí, aquela mesma imagem, agora mais ampliada para vocês entenderem mesmo. O homem fazendo a moagem, olha, da cana-de-açúcar ali. Sendo, olha, o trabalho, gente, feito pelos animais, ó, para rodar, para fazer a moagem. Olha só, os animais aqui, ó, os boi, aqueles mais certo, que eles colocavam amarrado e faziam rodando para que a máquina trabalhasse. E aí aquele trabalho manual da cana-de-açúcar, ó, os escravos da época trabalhando, colocando, né, para produzir o açúcar. A mão de obra, olha só, aquele trabalho que eu mostrei para vocês, mão de obra, né, gente, utilizada nos engenhos, era principalmente de africanos escravizados, que eram trazidos da África pelos portugueses. Por isso que nesse conteúdo nós falamos de a vida no campo e as migrações. Por quê? Por conta desse grande número de escravos vindos da África. Era o quê? Eram os africanos escravizados. Eles eram trazidos pelos portugueses, né, para esse trabalho manual, principalmente nas grandes fazendas de produção de açúcar. Nos anos de 1570, cerca de 60 engenhos foram construídos nas terras brasileiras. E o açúcar tornou-se um dos principais produtos da economia colonial portuguesa. Então, se vier nos questionamentos para vocês, qual era o principal produto na época de 1570, no período colonial, a principal atividade econômica, o produto mais valorizado da época, pode marcar açúcar, com certeza, porque era um produto bastante valorizado. Olha aí, eu trouxe essa outra imagem, não tem no livro de vocês, de outro engenho, entendeu? Vocês viram ali aquele que foi mostrado para vocês, moendo, né? E aqui é outro engenho, novamente mostrando para vocês o trabalho dos africanos escravizados, que a mão de obra era todas deles, né? Todos os africanos que trabalhavam na plantação, no cultivo e na preparação, né? Na moagem da cana-de-açúcar para a produção do açúcar. Todo no trabalho escravo dos africanos trazidos da África pelos portugueses, né, trazido para o Brasil. Aí nós temos nosso primeiro questionamento, na página 126, a primeira questão que tem. Ligue cada elemento à sua descrição. Cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar, gente, você já sabe que é o quê? Olha só, matéria-prima para a produção de açúcar. Matéria-prima, da onde está a origem do açúcar? De onde o açúcar vem? Da cana-de-açúcar, por isso que é chamado de matéria-prima. Engenho, estrutura usada para processar a cana-de-açúcar e produzir açúcar. Pronto, era o engenho. Ah, então, se a senhora perguntar o que é engenho, eu posso dizer que era uma estrutura para processar. Deixa eu se eu botar assim, era uma casa, também está certo. Era um local usado para processar a cana-de-açúcar e produzir o açúcar, também está certo. Vocês viram, eu mostrei para vocês duas imagens que retratam o engenho com a moenda lá para moer a cana-de-açúcar. Litoral do Nordeste brasileiro, principal localização das fazendas de cultivo da cana-de-açúcar. Por quê? Porque tinha solo e clima favorável para a plantação, principalmente da cana-de-açúcar e da criação de animais. Açúcar, um dos principais produtos da economia colonial portuguesa. Sem dúvida, o açúcar foi um dos principais produtos da economia colonial portuguesa, deu muito dinheiro, muito valorizado na época. E africanos escravizados era o quê? Principal mão de obra nos engenhos da cana-de-açúcar. Não é isso, gente? A principal mão de obra era dos africanos escravizados. Então, só olhando esse questionamento, você fazendo essas ligações, vocês já conseguiram estudar toda essa primeira parte do nosso livro. Você já sabe o que é a cana-de-açúcar, que é a matéria-prima do açúcar, e o engenho, local onde é colocado a cana-de-açúcar e transformado no produto açúcar. Litoral do Nordeste, principal local para a plantação, né, de açúcar da região. O açúcar é o quê? Uma atividade econômica muito lucrativa no período colonial, um produto muito lucrativo. E africanos escravizados era o quê? A mão de obra, tanto para a plantação,
para a colheita como para a produção do açúcar. Observe a ilustração que representa a organização de um engenho de açúcar no Brasil durante o período colonial. Bom, tia, tu mostrou no começo aquele monte de cana-de-açúcar. E mostrou aquela casinha. Mas tinha o que mais naquele local? Então, agora aqui é como se tivesse aberto toda a tela para vocês. Certo? Nós temos aqui, ó, a Casa Grande. Casa Grande, essa imagem não está no livro de vocês. Casa Grande, nós temos outra que eu vou falar. Casa Grande é onde ficava o quê? O dono da fazenda e sua família. Os donos da fazenda e sua família. As roças, porque além do cultivo da cana-de-açúcar, também tinha de outros produtos. As hortaliças, legumes, tudo tinha as roças aqui. De arroz também. Senzala, olha, local bem simples, bem humilde, onde quem vivia aí? Os escravos que trabalhavam o dia inteiro nas colheitas e também escravos que trabalhavam aqui, na Casa Grande. Trabalhavam aqui nas roças. Depois eles iam para cá. Aqui é que eles dormiam e descansavam nessas senzalas. Moenda é o local, que já foi falado, que fica próximo da plantação, principalmente da cana-de-açúcar, onde eles pegam a cana-de-açúcar, trazem para a moenda para moer, não é isso? Com a ajuda, olha, que eu vou mostrar para vocês os bois amarrados, eles amarravam na máquina, eles giravam e faziam com que a cana fosse moída, através da moenda. E quem trabalhava aqui? Os escravos, né? E principalmente os vindos da África pelos portugueses. Aí lá atrás nós temos o canavial. É uma imagem bem legal que ele mostra a plantação da cana-de-açúcar, a Casa Grande, a moenda, a senzala e as roças. Então, tudo estava muito perto. Nada estava longe dos olhares dos donos dos engenhos, do dono das fazendas, não, viu? Próximo, eu tenho essa imagem que está no livro de vocês, na página 127, que mostra para vocês aqui, ó, Casa Grande. O que era essa Casa Grande que já foi comentado? É a construção com salas, quartos, cozinha e despensa, onde morava a família do dono do engenho, chamado Senhor do Engenho. Ah, tia, então aqui é aquela casa que a senhora mostrou ainda agora, onde morava a família dele. Sim, é uma casa bem grande. Por que ele fala Casa Grande? Porque era a maior, era a melhor, mais aconchegante de ficar. Que era os donos da fazenda, o dono dos escravos da época. Era aqui que ele morava com suas famílias. Aí eles geralmente construíam o quê? Uma capela, uma igreja onde dava o quê? Ocorria cerimônias religiosas. Tinha cerimônias religiosas que eles faziam. E aí nós temos, continuando, a moenda, que já foi mostrado para vocês, novamente uma outra estrutura. Lembra que no começo do livro ele falou que 60 moendas foram feitas, 60 engenhos em várias fazendas? Então aqui eu mostrei até agora umas 3, 4 para vocês. E todas elas vocês vão ver, ó. Aqui a moenda, né? Aqui é um engenho. Aqui a moenda, que a moenda é o quê, gente? Ó, é um equipamento usado para moer a cana, né? E obter o caldo, um caldo que depois era cozido. Ele cozinhava o caldo até engrossar. E o caldo grosso era colocado em um recipiente em formato de cone. Olha só que interessante. E aí depois vinha a senzala. E a senzala é o quê? Um lugar simples, um lugar bem humilde e também, eu posso dizer, bem precário, onde uma grande quantidade de escravos ficavam lá, nesse local. Era um local que eles tinham para descansar. Que hora? Tinha só à noite mesmo, quando eles iam dormir, porque o dia inteiro era de trabalho. Vocês sabem que quem trabalha no campo é durante o dia, então, manhã e tarde eles estavam o quê? Ou no cultivo da cana-de-açúcar ou moendo a cana-de-açúcar. A senzala era o quê? Construção simples que abrigava os africanos escravizados. E, por último, aqui na página 127, nós temos o giral. E tia, na casa da minha avó, acho que eu já vi um giral. Essa palavra giral vem dessa época aí, que muitas pessoas ainda usam, para deixar para secar o quê? Algumas louças no interior da nossa capital. Nós temos algumas pessoas que ainda usam giral. E o giral é o quê? Ó, era o local onde ficava a armação, na qual ficavam as formas de açúcar para secar. Lembra que eles disseram que moía a cana, transformava no caldo grosso. Esse caldo grosso era colocado em cones e depois ficavam lá secando. Nesse giral, tinha que deixar lá. E os escravos que ficavam lá cuidando para que os bichos e outras pessoas pegassem. Então, todo o trabalho, olha, toda essa parte aqui, todo o tempo você vai ver os escravos trabalhando.
Aí ele bota aqui, representação de engenho colonial de açúcar há cerca de 300 anos. Sempre que a gente está falando de Brasil colonial, vocês sabem, né, gente? São muitos anos atrás. 300, 400 anos atrás. E aqui, gente, vocês viram, foi retratado como essas fazendas, como eram. O que tinha nessas fazendas. Não era só a fazenda, não era só a plantação e o engenho. Os donos das fazendas moravam nesse local. E aí tinha o quê? Tinha a senzala dos escravos, a moeda, então tudo era feito ali. Por quê? Porque o açúcar se transformou num produto de muita valorização. Então, o trabalho era intenso. Existia grande produção em grande fazenda, fazendas enormes, com grande produção de açúcar. O trabalho na lavoura. Cíntia, tu já me mostrou que tira a cana de lá, certo? Leva para a moeda, bota para secar, que os escravos trabalham. Mas como é esse trabalho? Do que a senhora está falando? Ah, como é, gente? Olha só. Nas plantações de cana-de-açúcar, os africanos escravizados, gente, ele sempre traz isso para vocês, que nenhum que estava lá trabalhando recebia, né, na época, dinheiro por isso. Era um trabalhador, mas eles eram o quê? Escravos. Africanos, eles eram escravizados, realizavam atividades pesadas, não era coisa simples, entendeu? Era uma atividade pesada, que exigia muita força. Como derrubar a mata. Lembra que na nossa primeira imagem tinha até serpente na mata? E olha que naquele tempo os escravos não tinham como se proteger, não. Eles não tinham bota, não. Eles iam descalço para o meio do canavial. Olha só, atividades pesadas como derrubar a mata, preparar o solo, porque depois que eles tiravam toda a cana-de-açúcar, né, tiravam toda a cana daquele local, eles tinham que plantar novamente. A plantação não parava. Tirava a cana, depois plantava de novo. E aí, derrubar a mata, preparar solo, como plantar e colher a cana, cortar a lenha e construir cercas e poços. Então, tudo isso aqui era o trabalho que eles realizavam na lavoura. Então, a lavoura era isso, era a plantação, era a colheita, era corte e era construção. Então, era um trabalho pesado, árduo, podia estar chovendo, podia estar no sol. Entendeu? Os escravos eles trabalhavam duramente. E eram homens e mulheres também, viu? Aí eu mostro um pouco dessa imagem, eles carregando, olha só, gente, mercadorias de um local para outro, sendo guiado. Tinha sempre um que era, né, colocado para ficar de olho nos outros também. Olha só, o trabalho bem pesado, que exigia muita força dos escravos. O sistema de escravidão. Escravos, quando a gente fala de escravos, você sabe, né, que eles foram retirados do local onde viviam, levados para outro local. Nesse caso, eles saíram da onde? Da África. Foram levados pelos portugueses em grandes embarcações, sofreram muito durante a viagem em navios, até chegar no nosso Brasil. Muitos morreram durante a viagem. E aí, quando chegaram no nosso país, ainda viveram o quê? Um sistema de escravidão que era o quê? Violento. Era violento. Os africanos escravizados, eles eram submetidos a muitas horas de trabalho seguidas. Então, podia estar doente ou não, tinha que trabalhar horas e horas, não tinha esse negócio de cansaço. Parar um minuto para descansar, não, era trabalhando o tempo inteiro. Seguidos, eram mal alimentados. Olha, gente, eles eram guerreiros mesmo, porque eles comiam muito mal e tinha que ter muita força para trabalhar, muita disposição para estar sempre bem cedo acordado. Dormiam tarde, acordavam cedo. Então, eles eram muito mal alimentados. E quando eles reclamavam ou paravam um pouco de descansar, para descansar, às vezes eles sofriam castigos físicos. Castigos físicos. E não é só bater um pouco, não. Eram castigos mesmo, que machucavam muito. E depois ainda tinham que voltar para o trabalho. Então, por isso que ele começa o nosso texto na página 128, falando que o sistema de escravidão era violento. E aí eu mostro um pouco, olha só para vocês, outro engenho, e agora está mostrando um trabalho mais intenso. Ou seja, um grande número de escravos trabalhando. Por essa imagem a gente consegue ver, é um trabalho intenso. Então, todo o tempo trabalhando. Você não consegue ver ninguém aqui descansando. Todos aqui estão trabalhando. Estão vendo aí? Lembra do caldo que ele falou?
para cozinhar o caldo, lembra? Colocar o caldo em outro local para secar, amoendo o trabalho. Gente, é muita força mesmo. E aí, ó, olha lá no fundo, eles preparam, porque depois que tira a cana, eles já tinham que queimar o solo para depois preparar para poder fazer novamente, plantar novamente a cana-de-açúcar. Bem, ó, cortando a cana, levando muitos feixes de cana aí. Na página 128 diz: e onde eles viviam, os escravos? Trabalhou o dia inteiro. Agora eles vão o quê? Tem horário deles descansar, porque eles tinham que dormir, né, gente? Tem uma hora que tem que descansar. Então, eles dormiam aonde? Nas senzalas. Já mostrei para vocês algumas imagens de senzala, que são o quê? Construções simples, bem simples. São locais com condição de higiene, e conforto muito precário. Quer dizer, quase nada. Não tinha quase nada de higiene, entendeu? Era um local que não tinha conforto para dormir no chão mesmo. Estava muito sujo, era muito sujo. Nas senzalas apareciam diversas doenças, entendeu? Ó, os escravos em ambiente precário, mal alimentados, trabalhando o dia inteiro, sofrendo castigos físicos, era impossível não adoecer. E quando ficavam doentes, ainda ficavam todos no mesmo local. Então, vários adoeciam. Então, com isso, gente, o que é que eles faziam? Muitos acabavam fugindo. Eles fugiam. Só que, quando eles eram recapturados, eles sofriam com mais castigos. Muitos castigos mesmo. Porque tinha mais... Como é que eles fugiam e logo eles eram recapturados? É porque, naquela época, existia um homem chamado Capitão do Mato, que ele era contratado pelos donos das fazendas só para vigiar os escravos. Eram pessoas que conheciam a mata, sabia seguir outras pessoas pelas pegadas, pelo cheiro, pelo caminho. Então, eles tinham essa facilidade de encontrar os escravos fujões. Então, quando eles eram capturados, eles sofriam mais ainda castigos violentos. Aqui, outra parte retratada da senzala, olha só. Essa aqui até que está legal, que estão bem vestidas, mas é uma parte até mais, né, simples do que é mesmo a senzala. E aí, ó, outra parte, a parte de fora, aqui um local mais humilde ainda da senzala, que é mostrando o dia a dia. Que era à noite, quando estavam as mulheres, os homens, as crianças. Era o momento que você via o descanso, né, do escravo. Era nesse momento. Resistência à escravidão. Resistir é não querer mais ser escravo. Então, olha o que acontecia. Os africanos escravizados, eles resistiram contra a escravidão de diversas formas, como por meio de violência, contra o senhor do engenho e seus funcionários. Eles queimavam plantações, promoviam revoltas e realizando o quê? Fugas isoladas ou em grupo. Eles começaram a se organizar, eles começaram a pensar, eles disseram, não quero mais. Eu não quero mais apanhar, eu não quero sofrer maus tratos, quero me alimentar melhor, eu quero ter o meu momento de descanso, eu quero trabalhar para que eu consiga consumir também. Então, eles começaram a se revoltar e começaram a fugir. Aí começaram a se organizar em grupos, ou então, isoladamente, eles começaram a fugir e resistir. Não quero ser mais escravo. E aí, o que acontecia? É isso aí, gente. Ó, escravo fugindo, senhores do engenho com armas, né, atrás dos escravos. E aí, ó, ficava essa grande movimentação de escravos que fugiam, escravos que se escondiam com medo das represálias. Então, ficava uma revolta bem grande. Era uma resistência mesmo. Eles não queriam mais ser escravos. Estavam cansados dos maus tratos. Alguns grupos de escravizados fugidos se organizavam em povoados, que eram chamados de quilombos. Então, existia esse local, você já deve ter ouvido falar, se você não ouviu, eu vou dizer para vocês. O local onde os escravos começaram a se esconder eram chamados de quilombos. Olha aí, gente, é um dos locais, consegui pegar para vocês uma imagem bem antiga de um dos quilombos, onde aqui, nesse local, os escravos já estavam livres, né? Entre aspas, porque eles estavam escondidos nesse local, mas aqui ninguém mais sofria maus tratos, aqui não tinha mais aquela violência física, não passavam horas e horas trabalhando para os senhores de engenho, estavam em um local protegido. Os quilombos, eles ficavam em lugares escondidos e eram bem protegidos. Além de escravizados fugidos, também eles recebiam os indígenas. Lembra que os indígenas, nós já comentamos, que também eles foram capturados e eles foram também escravizados.
Lembra do tempo dos bandeirantes que faziam isso com os povos indígenas? E das pessoas que eram livres, mas eram muito pobres. Então, ele começou a acolher. Olha para você ver o quilombo. Ele começou a acolher o quê? Os africanos escravizados fugidos, os indígenas e as pessoas que eram livres, mas, porém, muito pobres. Além de praticarem a caça e a pesca, os quilombolas, as pessoas que moravam no quilombo, eles eram chamados de quilombolas, viu? Plantavam milho, mandioca, feijão, legumes, fumo e cana-de-açúcar, que abasteciam a comunidade e eram também comercializados com povos vizinhos. Olha só, gente, lá nesses quilombos eles já sabiam, já trabalhavam na agricultura, não era isso? Eles já plantavam, então eles só fizeram desenvolver isso no local onde eles estavam morando e começaram o quê? A comercializar, para eles poderem se manter ainda lá, nesse local. E aí um dos maiores quilombos conhecido foi o Quilombo dos Palmares, formado há mais de 350 anos na Serra da Barriga, no atual estado de Alagoas. Então, para quem não sabe, o Quilombo dos Palmares ficava lá em Alagoas, certo? Foi muito conhecido, foi muito falado, historicamente um dos quilombos mais comentados, né, em toda a história, onde um grande número de escravos lá fugidos, pessoas pobres, indígenas, ficaram nesse local. Na página 128 traz essa informação. E aí ele traz essa imagem também na página 128 para vocês. Representação de um quilombo há cerca de 300 anos. Você consegue ver os escravos trabalhando, mas agora estão trabalhando para eles, gente, para eles mesmos, para se manter. Eles estão pescando, caçando, plantando, colhendo. Aí ele fala que Palmares, que é o quilombo, tá, gente? Permaneceu ativo por cerca de 90 anos e resistiu a diversas tentativas de destruição por parte do governo. Quer dizer, eles estavam lá escondidos, mas sempre tinha algum caso que os governantes acabavam descobrindo e iam lá querer destruir. E eles, organizadamente, ficavam lá lutando contra essa destruição. E conseguiu ainda se manter por 90 anos ativos. Em 1694, uma dessas expedições teve êxito. Infelizmente, em 1694, esses governantes da época, que sempre tentavam atingir e acabar com o Quilombo dos Palmares, eles tiveram êxito, ou seja, eles conseguiram. E eles destruíram, eles mataram o seu principal líder, conhecido como Zumbi dos Palmares. Então, o Zumbi dos Palmares era o líder do Quilombo dos Palmares. E aí ele conseguiu resistir bravamente durante muitos, muitos anos. Só que, em uma dessas expedições, acabou que eles vieram mais reforçados e os escravos, as pessoas livres, os indígenas que moravam lá, não resistiram. E aí vem um questionamento na página 128. Quais eram as condições de vida dos escravizados? Como é que os escravos viviam? Hein, gente? Vamos lá. Os africanos escravizados, eles eram responsáveis por todo tipo de trabalho na lavoura. Lembra que eu falei para vocês sobre isso? E no engenho, e em alguns serviços também na casa grande. Nas senzalas não havia higiene nem conforto. Não é isso, gente? Agora nós vamos ainda continuar falando que a vida dos escravos, dos escravizados, era marcada pela violência e recebiam também muitos castigos físicos. Lembra que nós falamos sobre isso? Sobre a falta de conforto, muito precárias senzalas, eles trabalhavam horas e horas e ainda sofriam o quê? Violência, gente. Eles recebiam muitos castigos físicos. Terceira questão. Como os escravizados resistiam à escravidão? À escravização. Lembra que eu falei? Como os escravizados resistiam à escravização? Olha só. De diversas formas. Como por meio de violência contra o senhor de engenho e seus funcionários, eles queimavam as plantações, promovendo revoltas e realizando fugas isoladas ou em grupos. Então, era assim que eles resistiam. Eles não queriam ser mais escravos, então eles resistiam dessa maneira. Eles iam contra mesmo, brigavam, aí tinha essas revoltas, eles queimavam as plantações, promoviam as revoltas, realizavam fugas isoladas e em grupos. Aí nós temos ainda, certo, essas réplicas de construções que utilizavam técnicas de origem indígenas. Lembra, gente, que lá no Quilombo dos Palmares também, além dos africanos escravizados, também nós tínhamos os povos indígenas que tinham sido fugidos, eram capturados pelos bandeirantes, depois eles fugiram e também iam lá para o Quilombo dos Palmares. Não, olha só. Por isso que essas casas que
tinham lá nos quilombos, elas tinham essas técnicas indígenas. Era importante para a criação dos quilombos. Aí nós temos esse lugar aí, que é um parque memorial Quilombo dos Palmares, no município União dos Palmares, no estado de Alagoas. Essa foto foi tirada em 2015. Tem aí essa réplica ainda, tá? É uma réplica, é um modelo bem parecido, mais próximo da realidade. E aí mostra a técnica indígena, que era a participação dos indígenas lá no Quilombo dos Palmares. E o que eram os quilombos, né? O que eram, hein, gente? Olha só, eram povoados organizados por escravizados fugidos, que ficavam em lugares escondidos e eram bem protegidos. Além dos escravizados fugidos, eles também recebiam os indígenas e os povos, as pessoas que eram livres, mas também eram bastante pobres, não tinham recursos. Eles também recebiam lá no Quilombo dos Palmares. E como é que viviam esses quilombolas? Quilombolas, as pessoas que vivem no quilombo, né? Como eles viviam? Além deles praticarem a caça e a pesca, os quilombolas plantavam milho, mandioca, feijão, legumes, fumo, cana-de-açúcar, que abastecia a comunidade e eram também comercializados com povos vizinhos. Então, tudo que eles plantavam, eles consumiam, era para eles que moravam lá no Quilombo dos Palmares, e eles consumiam uma grande quantidade que davam para eles comercializar e para eles se manterem. Sexta questão. Olha só, a sexta questão, ela traz essa proposta, mas eu vou colocar outra para vocês. Tá? Ele fala assim, com um colega, pesquisa em livros ou na internet, quem foi do Zumbi dos Palmares? Eu falo agora para vocês. Eu quero que você faça essa pesquisa em casa. Tá? Eu quero que você pesquise mais sobre o Zumbi dos Palmares. Nós temos muitas informações na internet sobre o Zumbi dos Palmares. Depois você organiza uma apresentação. Eu quero que você faça o seguinte. Eu quero que você procure imagens e monte tudo no seu caderno de casa. Essa pesquisa, coloque imagens, coloque alguma coisa que você achou de interessante. Acrescente mais informações suas também. Tá? E aí, para ajudar um pouquinho, eu também coloquei um pouco da minha pesquisa. Do jeito que vocês vão fazer em casa. Vocês vão fazer em casa, eu trouxe para vocês aqui, ó, o Francisco. Francisco, ele é o Zumbi dos Palmares. É esse aqui, ó. Ele é o que era chamado de libertador dos escravos. Ele nasceu em 1655 e morreu em 1695. E ele tinha esse lema aí, né? Pela liberdade entrego a minha vida. Então, ele lutava mesmo contra a escravidão. Ele tinha essa luta. Por isso que ele ficou muitos anos no quilombo, até que foi descoberto, né, os governantes, e conseguiram, com êxito, acabar com o quilombo, matando o Zumbi dos Palmares. Zumbi dos Palmares nasceu no estado de Alagoas, por isso que é lá, gente, também está ainda, até hoje, réplicas do Zumbi dos Palmares, dos quilombos também. Aí, no estado de Alagoas, em 1655. Ele foi o líder do Quilombo dos Palmares, comunidade livre, ou seja, quem estava lá podia ficar lá e no dia que queria ir embora, eles iam embora. Era livre. Formada por escravos fugitivos de engenhos, que não queriam mais trabalhar nessa lavoura, principalmente os africanos, os índios e os brancos, que eram pobres, e tinham sido expulsos das fazendas e não tinham como se manter. Vocês sabem que lá nos quilombos, como eles plantavam para eles e comercializavam, eles tinham como se manter. Nos quilombos, os negros viviam livres, de acordo com a sua cultura. Então, tinha a religião deles, a dança deles, a luta deles. Era produzir, e tudo que eles produziam para viver lá, eles produziam o que eles precisavam. Por isso que eles caçavam, por isso que eles plantavam e comercializavam, porque eles faziam tudo isso. E isso conseguia fazer com que as pessoas que estivessem lá se sentissem protegidas, não só contra a escravidão, mas se mantendo também. Por isso que essas pessoas chamadas aqui, ó, que eram brancos e livres, elas foram para os quilombos, que foi um lugar de refúgio para elas. Aí tem dizendo aqui, embora tenham nascido livre, o quilombo, né, o Zumbi dos Palmares, ele nasceu livre. Certo? Ele já nasceu livre. Mas ele foi capturado quando tinha por volta de 7 anos de idade. E ele foi entregue a um padre jesuíta católico, Antônio Melo. E recebeu de batismo esse nome que ele ganhou de Francisco, que vocês viram no início. Então, o nome do Zumbi, na verdade, do batismo dele é Francisco. E o que ele aprendeu quando ele estava lá com o padre? Ele aprendeu a língua portuguesa, ele aprendeu latim, álgebra e a religião católica. Ele chegou até a ajudar os padres, né? O padre lá na
a celebração da missa. Mas, porém, aos 15 anos de idade, ele fugiu de Porto Calvo para viver no Quilombo dos Palmares. Então, mesmo que ele estava lá, aparentemente livre, vivendo outra cultura, aprendendo outra língua, sendo alfabetizado, ele sentiu a necessidade de quê? De fugir, de ser livre mesmo, de fazer o que ele queria. Então, com 15 anos, ele fez isso. E na comunidade, ele deixou de ser Francisco e virou o Zubim. Então, quando ele foi para a comunidade, que comunidade é essa? O Quilombo dos Palmares. Quando ele foi para lá, ele deixou de ser Francisco e virou Zumbi do Palmares. O Zumbi dos Palmares. Então, criança, eu espero que vocês tenham entendido. Isso aqui foi um pouco da minha pesquisa. Tá? Eu quero que vocês pesquisem mais, eu tinha mais informações para colocar, mas como eu quero que vocês realizem essa pesquisa, eu quero que você coloque foto, coloque mais informações, mais sobre a vida nos quilombos. Como foi, gente, esse ataque que o Quilombo dos Palmares sofreu, que levou à morte do Zumbi dos Palmares, né? Que é o Francisco. Então, eu espero que vocês façam uma boa atividade. Um beijo e até a nossa próxima aula. Tchau!